Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tio Júnior está aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Vocês não devem estar entendendo nada que está acontecendo aqui, né? Olha que bagunça, que coisa esquisita, né? Parece que destruíram alguma coisa aqui, né? Mas daqui a pouquinho vocês vão descobrir o que significa isso. Antes de começar a nossa aula da Escola Dominical, fechem os seus olhos aí, eu vou fechar os meus olhos aqui e a gente vai falar com o Papai do Céu, tá bom? Papai do Céu, muito obrigado por mais uma escola dominical. Pedimos ao Senhor que abençoe a nossa aula. Em nome de Jesus, amém. Crianças, a história de hoje, ela conta sobre algo um pouco triste que aconteceu há muito tempo atrás, lá no povo de Israel, o povo de Deus. O que aconteceu? Aquele pessoal pecou, desobedeceu a Deus, fez coisas que Deus não se agradava. E por causa disso, eles acabaram pagando um alto preço. Olha só o que aconteceu com a cidade deles. A cidade deles foi destruída, as casinhas onde eles moravam foram destruídas, até o templo de adoração a Deus foi destruído. E eles foram capturados e levados para um outro lugar. Foram levados para um outro lugar para serem escravos de um outro povo. Olha que história triste que aconteceu, né? Tudo por causa do quê? Da desobediência deles. Só que o Deus que nós servimos, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que sempre tem um plano para resgatar aqueles que se arrependem dos pecados, não é verdade? E sabe o que aconteceu? Olha só que história incrível. Essa história que eu vou contar para vocês, ela está escrito lá no livro de Esdras, que está no Velho Testamento. Já ouviram falar desse livro? Livro de Esdras. Grava aí, tá bom? Olha só o que aconteceu. No primeiro ano do reinado de um rei chamado Ciro, aconteceu algo inusitado. Um rei que não era servo de Deus e que não conhecia o Senhor fez um decreto libertando o povo de Deus para que eles voltassem para sua terra. Já pensou nisso? Eles estavam lá como escravos daquele povo, eles eram reféns deles e de repente Deus então levantou um rei naquele lugar que libertou eles, permitiu que eles voltassem para sua terra, que eles reconstruíssem o templo que tinha sido destruído. E olha só, aquele decreto foi colocado que as pessoas poderiam voltar, e aí foram alistando as pessoas, pegaram os nomes daquelas famílias e foram então conduzindo essas pessoas de volta para sua terra. Só que deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Imagina só, você vai para um lugar longe e quando você volta para sua terra, você encontra tudo assim, destruído. Deve ser uma coisa muito triste, não é mesmo? O que vocês acham? Foi isso que aconteceu com eles. Quando eles voltaram, eles encontraram a cidade deles assim, toda destruída. Deve ter sido uma coisa muito triste, né? Mas aí, o que aconteceu? Eles foram então cumprir essa missão de reconstruir o templo e tal. Só que quando eles chegaram lá, eles começaram a encontrar alguns problemas, porque tinha pessoas que não queriam que eles reconstruíssem a cidade deles. Pessoas más, pessoas traidoras, pessoas que estavam mentindo, que queriam impedir que eles fizessem isso. Então, surgiu um homem chamado Neemias. Eu acho que vocês já ouviram falar desse tal de Neemias aí, não é mesmo? Vocês se lembram de um culto que a gente teve das crianças sobre reconstruir os muros, estou envolvido numa grande obra? Então, esse tal de Neemias aí. Olha só o que aconteceu. O Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. Quando ele ficou sabendo que a cidade de Jerusalém estava destruída, a cidade dele, ele chorou muito, ele ficou muito triste. E ele clamou a Deus, ele começou a orar, ele pediu para que Deus fizesse algo, não é mesmo? Então ele resolveu pedir permissão ao rei da Pérsia para ir a Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade. Para quê? Para poder proteger a cidade, não é mesmo? O rei não só permitiu, como ajudou nessa tarefa, dando materiais e cartas de recomendação, para que ele tivesse o trabalho facilitado durante todo o caminho ali, para que as coisas fossem mais fáceis, né? Aí, olha só, depois disso, surgiu o tal do Esdras, que eu comecei falando lá atrás. Lembra do Esdras? Falei assim, guarda esse nome? Então, alguns anos depois, Esdras saiu da Babilônia, que era onde eles estavam, para onde eles foram levados, cativos. E aí ele saiu da Babilônia no reinado do rei, olha que nome esquisito, Artaxerxes, nome esquisito, né? Vamos falar rei da Babilônia. Ele saiu de lá no reinado desse rei aí da Babilônia e foi
até Jerusalém. Ele era descendente de Arão. Arão era um homem que Deus tinha levantado muito tempo antes para falar sobre as leis, para ensinar as leis ao povo, como que Deus queria que eles vivessem, como que eles deveriam ser uns com os outros, né? E aí, como Esdras era descendente dele, o que aconteceu? Então, Deus colocou nas mãos de Esdras, para ele ter essa missão de ir lá ensinar para o povo tudo de novo, né? Afinal de contas, por que o povo foi levado cativo? Porque eles desobedeceram a Deus, eles deixaram de viver como Deus queria. E aí o castigo veio, eles foram levados para outro povo. Então, quando eles estavam sendo levados de volta para casa, eles precisavam aprender tudo de novo, não é mesmo? E Esdras teve essa missão. E crianças, essa grande missão foi algo lindo que Esdras fez. Ele pôde então ensinar de novo, a ler para o povo, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam fazer. E aí, no final das contas, houve então a grande inauguração. Quando eles conseguiram, né, depois de muitos anos, muitas dificuldades, o templo finalmente foi inaugurado no ano que reinava um outro rei. Esse é mais fácil de falar, Rei Dário. No ano em que esse rei estava reinando, eles então conseguiram reconstruir o templo. E aí, isso aqui, essa destruição toda, ficou para a história, ficou só na lembrança, porque o templo foi reconstruído. Por isso que está esse cenário aqui. Eles tiveram a destruição e depois eles foram reconstruir. E Deus em todo o tempo esteve com eles, cuidando do seu povo, abençoando a obra, para que eles fossem bem-sucedidos. Tá vendo só que história incrível? E o mais incrível dessa história, que eu quero que vocês guardem isso, é o seguinte, que aquele mesmo povo que um dia levou o povo de Deus cativo, de lá que veio a bênção. Porque eles não só foram libertos, como aquele povo bancou a reconstrução do templo. Incrível isso, né? Deus faz coisas que muitas vezes a gente não espera e nem mesmo imagina. Guardem bem essa história, tá, crianças? Agora, crianças, que vocês já conheceram a história, né? Vocês estão vendo aqui, ó, já estou em outro lugar, outro cenário diferente, né? Porque já aconteceu a reconstrução. Então a gente já saiu daquele cenário de destruição, aquela coisa toda. Agora a gente está num lugar novo, diferente, né? Agora, vamos relembrar aqui. Primeiro, a gente então falou de Neemias e a gente falou de Esdras. O Neemias foi chamado para reconstruir os muros da cidade, para proteger. O Esdras para poder comandar a reconstrução do templo de adoração a Deus, né? E também para instruir o povo sobre como eles deveriam viver e tudo mais. Agora eu quero lançar um desafio para vocês. Eu quero que vocês tentem imaginar como será que era esse templo que foi reconstruído. E eu quero que vocês peguem uma folha, pega aí lápis de cor, pode ser giz de cera, pode ser canetinha, do jeito que vocês preferirem. Desenha um templo bem bonito, pinta ele bem legal, tira uma foto ou faz um vídeo mostrando ele e manda pra mim, tá bom? Eu vou ficar esperando, vou ficar ansioso para ver o desenho de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês guardem a palavra de Deus no coraçãozinho de vocês, porque é isso que vai fazer com que nós sejamos servos de Deus, tá bom? Agora, pra gente fechar, pra terminar nossa aula, fecha o seu olho aí, eu vou fechar o meu aqui. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Fecha aí, hein? Papai do céu, muito obrigado por mais uma escola dominical. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e as nossas famílias. Que a sua palavra fique sempre viva no meu coraçãozinho. Em nome de Jesus, amém. Crianças, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Tio Júnior tá com saudade de vocês. Fiquem com Deus e ó, um beijão pra vocês. Tchau, tchau.